Então, gente, voltamos, humanos, tudo bem? Continuamos ainda, esse é o vídeo número 4 de transporte pela membrana. A gente já viu os conceitos básicos, a gente viu a osmose, a gente viu 3 vídeos, osmose 1, osmose 2, osmose 3. A gente continua, então, no transporte pela membrana falando sobre difusão facilitada. Já vimos a difusão simples, vimos a osmose, agora a difusão facilitada. Bom, primeira coisa é o seguinte, qual é a definição da difusão facilitada? Então, vamos colocar aqui, ó. Difusão facilitada é a passagem do soluto pela membrana com auxílio de um transportador. Esse transportador, ele é um facilitador da passagem. Sem esse transportador, vai ser muito difícil a substância passar. Bom, então a questão é a seguinte, a membrana que a gente vai trabalhar aqui é uma membrana permeável ou uma membrana semipermeável? A ideia inicial é pensar em membrana semipermeável, porque está dificultando a passagem do soluto. Só que eu disse soluto. A membrana que deixa passar soluto é a membrana permeável, tá legal? Então, nesse caso aqui, a difusão facilitada é a passagem de soluto através de uma membrana permeável com auxílio de um transportador, ok? A gente vai ver esse gráfico aqui depois, tá? Vamos entender isso daqui para depois eu transformar isso em gráfico, tá? Então, olha só, vamos localizar. Eu estou no meio extracelular, eu tenho uma membrana plasmática e aqui eu tenho meio intracelular, ok? Isso aqui que está em vermelho eu vou chamar de soluto. Então, vamos colocar aqui, soluto. Esse soluto, vou colocar como exemplo a glicose. Ok? É interessante ter glicose dentro da célula? Sim. Para quê? Para ser quebrado e gerar energia. É para isso. Então, sempre vai ter mais glicose fora do que dentro, porque a glicose que está entrando vai ser quebrada em energia e vai ser transformada em energia, num processo chamado respiração celular. Só que a glicose tem uma dificuldade danada para passar pela membrana. Ela depende da insulina, lembra que vai fazer uma ligação, um convite com uma proteína. Está aqui a proteína. A insulina vai ligar a glicose a esse transportador. Esse transportador, numa prova, você pode encontrar com o nome de permease. Ok? Permease. Transportador. Esse transportador pega a glicose, passa pela membrana, deixa a glicose aqui e volta para pegar mais. Está passando soluto de onde tem mais soluto para onde tem menos soluto. É passivo. E se é soluto, a membrana é permeável. Então é a passagem de soluto através de uma membrana permeável com o auxílio de um transportador. Presta atenção na prova pelo seguinte, vem o nome, ele só consegue passar com o auxílio de um transportador. Ou uma substância é transportada pela membrana até o seu meio intracelular. Ele vai te dar essas dicas. Não ignore as informações denunciadas da questão, tá legal? Bom, a questão é o seguinte, vou colocar mais soluto aqui. Essa grande quantidade de soluto vai passar pela membrana, a quantidade inteira, rápido ou devagar? Pelo esquema, devagar. Por quê? Porque só tem um transportador. Mas se eu colocar aqui um monte de transportadores, 30 transportadores, isso aqui vai entrar, cada um se encaixa aqui e entra tudo de uma vez. Então a velocidade de passagem de uma solução, de um soluto pela membrana, depende do número de transportadores. Tá legal? Vamos dar um exemplo assim, você está saindo do trabalho, você quer voltar para casa e você tem lá, você vai de ônibus ou você vai de trem, legal?
um ônibus. Um ônibus cabem 80 pessoas, 40 pessoas sentadas, 40 em pé. Estou chutando os números, tá legal? Só que é o seguinte, cara, tem 1000 pessoas para entrar no ônibus. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aumentar o número de transportes. Então, ao invés de colocar um ônibus, eu posso colocar 5, 6 ônibus, que ele consegue pegar todo mundo, levar, e isso diminui o acúmulo de passageiros no ponto. Tá legal? São estratégias que o sistema de trânsito da prefeitura de uma cidade faz. Se aumenta o fluxo, aumenta o número de ônibus também. Trem é a mesma coisa. No horário de baixo pico, os trens demoram mais um pouquinho para passar. No horário de pico, eles passam no intervalo menor. A mesma coisa acontece aqui. Se você tiver um número de transportadores interessantes, passa rápido. Algumas pessoas têm uma taxa alta de glicose no sangue e que fica bastante tempo, não é por falta de insulina, pode ser por falta de transportadores. Quem tem que pesquisar isso é um médico especializado, ele estudou para isso, tá legal? Então ele sabe determinar se você tem muitos transportadores, se você tem poucos, se você tem muita insulina, pouca insulina, ele é a pessoa para isso, não é para ficar pesquisando na internet, então eu tenho isso. Tá legal? Então, o número de transportadores. Algumas pessoas têm problemas de transportadores, então tem um problema maior para fazer com que essa substância saia do sangue e entre na corrente sanguínea. Ok? Bom, se ficar muito, só para complementar, se ficar muito tempo no sangue, lembra do conceito de osmose lá dos outros vídeos? Se aumentar a concentração de soluto no sangue, o sangue vai ficar hipertônico em relação aos seus fluidos corpóreos. Então, vai água do seu corpo para a corrente sanguínea, para equilibrar o equilíbrio osmótico. O que vai acontecer com o volume do seu sangue? Vai aumentar. Se aumenta o volume do sangue, o que acontece com a pressão? Aumenta. Quando a pressão aumenta, é interessante diminuir o volume que tem no sangue. Vai em pronto-socorro, o médico coloca um remedinho embaixo da língua e esse remedinho inibe um hormônio que você produz chamado hormônio antidiurético. Ele inibe esse hormônio antidiurético e impede a reabsorção de água nos rins. Se você não reabsorve a água nos rins, o que acontece com essa água? Ela é jogada fora, então a pessoa faz muito xixi. Quando ela faz muito xixi, ela perde muita água. Se perdeu muita água, diminui o volume do sangue e a pressão tende a voltar ao normal. Tá legal? Assim que funciona. Bom, falamos de osmose de novo, né, cara? Vamos voltando aqui. Então, olha só. A velocidade de passagem em função do substrato. O substrato é a glicose. Tá legal? Essa passagem vai ser mais rápida ou vai ser mais lenta, de acordo com o número de transportadores. Então, olha só. Aqui eu vou aumentar o substrato. Substrato aqui em vermelho, glicose, ok? Se eu aumento o substrato, começa a entrar mais rápido, porque eu tenho vários transportadores para isso. Chega uma hora, ó, aumentei o substrato, aumentei a velocidade de passagem. Aumentei o substrato, aumentei a velocidade de passagem. Aumentei o substrato, aumentei a velocidade de passagem. Chega num determinado ponto que eu posso aumentar o substrato à vontade, que eu não aumento a velocidade de passagem. Por quê? Porque os transportadores estão ocupados, eles estão saturados. Então aqui, ó, aconteceu uma saturação dos transportadores. Legal? E agora a velocidade vai ficar constante. Vamos voltar para o ponto de ônibus. Você tem lá 1000 pessoas. Só tem um ônibus a cada 10 minutos, que pode levar 80 pessoas. Então, chegou em 80, o ônibus vai embora. Chegou em 80, vai embora. Ou seja, eu posso aumentar o número de pessoas no ponto à vontade, que eu não aumento o número de pessoas que saem a cada ônibus, porque eu já lotei o ônibus. Então, eu consigo de 80 em 80. Se eu tiver de 3 em 3 ônibus, eu consigo transportar de 240 em 240. Tá ok? Fechado? Então, na difusão facilitada, nós temos um soluto
passando por uma membrana com o auxílio de um transportador. Quando esse transportador está saturado, não adianta eu aumentar a quantidade de substrato, porque eu não vou aumentar a velocidade de passagem. Tá ok? Fechado? A gente fecha então o transporte passivo. Tira o print aí do jeito que você quiser, fica legal. Falou, humanos! A gente se encontra no transporte ativo, tá bom? Sai daí não!